Olá, meu nome é Lili Marlene e hoje vamos juntos relembrar São Lourenço. São Lourenço sempre tinha essa frase com ele: os pobres são as estrelas e os tesouros da igreja. Comemoramos no dia 10 de agosto o dia do Santo São Lourenço. Morto como mártir de Cristo, São Lourenço é padroeiro dos diáconos. Por ocasião de sua festa celebrada no dia 10 de agosto, o céu, à noite, se ilumina de rastros luminosos. O fenômeno ocorre por uma chuva de meteoritos. O diácono de Roma morreu martirizado durante a perseguição do imperador Valério no ano de 258. O terceiro santo padroeiro da cidade de Roma, depois dos santos Pedro e Paulo. Lourenço nasceu na Espanha na primeira metade do século III. Foi diácono da Igreja de Roma em uma época de perseguição dos cristãos. Ele administrava bens e ofertas para suprir as necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. No ano de 258 d.C., o imperador Valério emitiu um edito segundo o qual todos os bispos, presbíteros e diáconos seriam condenados à morte. O pontífice Papa Sisto II tinha sido morto em 6 de agosto. Inicialmente, Lourenço foi poupado com o objetivo de obter informações sobre os bens da comunidade, mas Lourenço, depois de distribuir aos pobres os poucos bens que a igreja ainda tinha naquela época, apresentou uma multidão de pobres, aleijados e cegos e autoridades romanas, e disse: estes são os tesouros da igreja. Apresentou então os pobres, os aleijados, as viúvas e as crianças. Portanto, o martírio de São Lourenço foi 4 dias depois do Papa e de acordo com uma antiga paixão extraída dos escritos de Santo Ambrósio, foi queimado em uma grelha de ferro. No De Offices, Santo Ambrósio imagina um encontro no caminho do martírio. No texto, Lourenço faz algumas perguntas ao Papa Sisto II. Pai, para onde vais sem o teu filho? Para onde te apressas, Santo Bispo, sem teu diácono? Jamais ofereceste o sacrifício sem o teu ministro. O que fiz para desagradá-lo, Pai? Talvez me consideres indigno? Provai-me e vejas se escolheste um ministro indigno para a distribuição do sangue do Senhor. Talvez recuses aquele que admitiste aos mistérios divinos de ser teu companheiro no derramamento do sangue. São Lourenço deixou um legado. O testemunho de São Lourenço vai além do período histórico em que o diácono da Igreja de Roma viveu. Ao encontrar os diáconos permanentes da Diocese de Roma, em 19 de junho de 2021, o Papa Francisco entrelaça o exemplo de São Lourenço com os desafios atuais e ele os exorta a se inspirarem nas raízes da Igreja. A diminuição do número de sacerdotes levou a um compromisso predominante dos diáconos com tarefas de substituição que,
por muito importantes que sejam, não constituem a natureza específica do diaconado. São tarefas de substituição. O concílio, depois de falar de serviço ao povo de Deus, no ministério da liturgia, da palavra e da caridade, sublinha que os diáconos são, sobretudo, consagrados aos ofícios da caridade e da administração. A frase remonta ao início dos séculos, quando os diáconos se ocupavam em nome e por conta do bispo das necessidades dos fiéis, especialmente dos pobres e dos doentes. Podemos também recorrer às raízes da Igreja de Roma. Não penso apenas em São Lourenço, mas também na decisão de dar a vida às dioconias na grande metrópole imperial. Foram organizados 7 lugares distintos das paróquias e distribuídos pelos municípios da cidade, nos quais os diáconos realizam um trabalho intenso a favor de toda a comunidade cristã, em particular dos últimos, de modo que, como dizem os Atos dos Apóstolos, nenhum entre eles fosse necessitado. Por esta razão, em Roma, procurou-se recuperar esta antiga tradição com a diaconia da Igreja de Santo Stanislau. Estrelas cadentes. A noite de São Lourenço é tradicionalmente associada com o fenômeno das estrelas cadentes. São consideradas evocativas das brasas ardentes sobre as quais o santo foi martirizado. Neste momento, a terra passa pela chuva de meteoritos Perseidas. No poema intitulado 10 de agosto, Giovanni Pascoli interpreta a chuva de estrelas cadentes como um rio de lágrimas celestiais. São Lourenço, eu sei, porque cai e cintila tanta estrela nesse espaço tranquilo, porque é um grande pranto o que resplandece nesse cômico céu. Este texto foi tirado do Vatican News, do dia 10 de agosto de 2021, às 9h45 da manhã. São Lourenço, por ser diácono do Papa Sisto II, juntos celebravam a Eucaristia e, como ocorre até hoje em toda a Santa Missa, a Santíssima Virgem, no momento da consagração, que é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, pela nossa salvação, está ao lado do nosso Rei e Salvador, também auxiliando os fiéis em receber a comunhão de seu Filho. Nossa Senhora, sendo Rainha e Mãe da Igreja, ainda estava junto de Lourenço no momento em que ele defendia os tesouros da Igreja, ou seja, todos os fiéis, antes de ser martirizado por Valeriano no ano de 258, pois toda mãe sempre está perto de seus filhos amados. No momento do martírio, na hora em que estava sendo assado na grelha, um dos motivos que fizeram com que Lourenço não sentisse dor, sem dúvida, igualmente foi a presença de Nossa Senhora, conseguindo até ironizar seus carrascos, dizendo: agora virem-me do outro lado, pois este está bem assado para ser comido. À vista disso, quem não sabe que toda mãe,
ao ver o sofrimento de seu filho, tenta tirar-lhe por amor a aflição. Em todo o mundo católico, em perfeita união com Roma, ao ser recitado o cânon romano, o sacerdote se une à Igreja triunfante em comunhão com toda a Igreja, venera a Virgem Maria juntamente com o mártir São Lourenço. São Lourenço. Aqui está o texto do Missal Romano apresentando um dos mais importantes santos mártires da Igreja Católica Apostólica Romana. São Lourenço, diácono e mártir, festa. Lourenço, famoso diácono da Igreja de Roma, confirmou com o martírio sobre Valeriano, em 258, seu serviço de caridade 4 dias após a decapitação do Papa Sisto II, segundo tradição divulgada já no século IV, suportou intrepidamente atroz martírio na grelha, depois de distribuir os bens da comunidade aos pobres, por ele qualificados como verdadeiros tesouros da Igreja. Foi sepultado no Campo Verano, na Via Tiburtina, onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome. Sua memória, a 10 de agosto, é atestada pelo depósito Martyrum em 354. Seu nome é lembrado no cânon romano. São Lourenço, rogai por nós, que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, terra de Santa Cruz, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Que através da vida e morte de São Lourenço, podemos também nós apresentarmos os nossos sofrimentos e nossa vida com o propósito de ficarmos sempre firmes no que é do bem, na verdade, que possamos ser instrumentos aqui na terra de amor, de verdade, de doação, de dignidade, de compartilhamento com todas as pessoas da nossa família, do nosso convívio e até mesmo do mundo. Gratidão.